como eu já falei muito aqui no programa, deixa eu aproveitar e chamar ele, o nosso Rodrigo Oliveira, nosso Mister R, para fazer uma análise, né, sobre os destaques da economia. Hoje o Rodrigo Oliveira deixou o comentário dele gravado, mas com a qualidade de sempre. Matheus, solta o nosso Rodrigo Oliveira, por gentileza. Fala, pessoal. Boa tarde aí, Wilson. Boa tarde, pessoal do chat. Hoje vai ser gravado, porque eu expliquei para vocês ontem que eu estou, neste momento, neste exato momento, enquanto vocês me ouvem, estou com o dom da ubiquidade. Estou em outro lugar ao mesmo tempo. Estou em trânsito, indo lá para a nossa querida Faria Lima, onde estão os malvadões que estão atrás do seu suado dinheirinho. Muito bem, pessoas. É o seguinte, terça-feira, quais são as expectativas, né? Quais são as notícias, qual é o calendário que deve mexer aí com os mercados? Saiu agora pela manhã o IPCA 15, que não veio ruim, ó. O IPCA 15 veio 0,33% no mês contra mês, vindo de 0,21, então uma pequena aceleração, bastante puxada aí por alimentação, e na parte de transporte, passagens aéreas. É claro, isso é também um pouco sazonal, né? E também tem a ver com as alterações no preço do combustível de aviação. Quem está me acompanhando há mais tempo lembra que eu falei lá atrás, olha, estão baixando aqui a gasolina e o diesel, mas o combustível de aviação, querosene de aviação, está subindo, sabe por quê? Porque é fácil de você culpar os outros. Acabou que, no fim das contas, a Petrobras até deu sorte, hoje ela está até com ágio, tem até uma gordurinha ali que ela pode baixar um pouco mais o combustível. Então, ou sorte ou competência, claro, né? Vamos, né? Talvez seja, falando em dons esotéricos, talvez o nosso querido Jean Paul Prats consiga prever o futuro. No ano contra ano, IPCA voltou a ficar, IPCA 15, tá? Voltou a ficar abaixo de 5%, saiu em 4,84 contra 4,82, que era o esperado. Tinha gente com 4,80 na mediana, 4,82, veio um pouquinho acima, mas mesmo assim, comportado núcleos, que são aquelas medições que excluem os itens mais voláteis, como alimentação e combustível, energia e combustível, principalmente, estão todos comportados. Boa notícia para os juros, apesar disso tudo, juros futuros em alta hoje, mas vem aí de 2 dias seguidos de queda, é um ajustezinho, faz parte do movimento, né? O mercado não se movimenta em linha reta, juros subindo aí de 3 a 6 ou 7 pontos aqui, ó, na ponta longa, subindo menos ainda, caindo, né? Até estranho isso. Mas subindo aí 5 a 6 pontos base, no meio da curva ali para 1 ano, 2 anos, tá? Além disso, hoje tem sabatina dos dois indicados para o Banco Central, né, o Paulo Piketty e o Rodrigo Teixeira, que são indicados para a diretoria de assuntos internacionais e para a diretoria de relacionamento, conduta e cidadania e supervisão de conduta no Banco Central. Com essas duas, eles devem passar facilmente por essa sabatina e depois vão para o Banco Central, formar aí o grupo de 4 dos 9 diretores que foram indicados, portanto, pelo presidente Lula, né? Lembrando que tem o Gabriel Galípolo e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome agora, mas que é o diretor de fiscalização, mas já são 4, então, indicados pelo presidente Lula. Não é maioria, obviamente, né? Você ainda tem mais 5 diretores, mas você já tem uma diretoria do Banco Central mais alinhada com o governo Lula neste comecinho aí, nesse primeiro ano, né? Vai terminar o ano, o mandato da Fernanda Guardado e do Maurício Moura, que são os atuais ocupantes dessas pastas, acaba no final de dezembro, mas a partir de janeiro já, então, o governo Lula tem aí 4 indicados dos 9 diretores do Banco Central, lembrando que são os mesmos que fazem parte do Copom, Comitê de Política Monetária, que é quem decide a taxa de juros, né? Então, você tem aí 4 pessoas, pelo menos em tese, alinhadas com a política do governo, o que deve também, o Lula já tem ficado muito em silêncio sobre o Banco Central, deve diminuir a pressão também por parte aí das bancadas petistas mais histéricas, digamos assim. Além disso, hoje ainda sai o resultado
da arrecadação, aliás, o resultado primário do governo central, expectativa de superávit de 15,5 bilhões de reais contra 11,5 no mês passado, então uma melhoradinha no resultado primário, mas ainda longe do que a gente precisa para equalizar aí as contas públicas, para a gente deixar equilibrado as contas públicas, isto é, receita e despesa tudo no mesmo lugar. E, além disso, mais à tarde sai uma da tarde sai o número do CAGED, de criação formal de empregos, e aí a expectativa é de 135 mil empregos gerados em outubro contra 211 mil gerados em setembro. Aí é o seguinte, tem uma desaceleração, obviamente, você parte de 211 para 135, mas o governo deve fazer uma comemoração, porque aparentemente está chegando a 1.800.000 novas vagas criadas. É estranho fazer isso, viu, Wilson? Porque vai comparar com o governo passado. Eu tenho a impressão, não consegui checar esse número ainda, mas tenho a impressão que o número de vagas criadas nessa época, no ano passado, estava mais alto que isso, mas aí a gente pode comparar daqui a pouquinho. Isso também é claro que tem um momento, como a taxa de desemprego tem caído bastante, tem um momento também que as coisas, você não vai ficar gerando 10 milhões de empregos todo ano, porque vai ter uma hora que não tem mais gente para ser empregada, né? Que seria o problema ideal, né? O problema que todo governante quer ter. Não ter mais gente, todo mundo está empregado, e aí você tem um outro problema que decorre desse, que aí começa a ter pressão para aumento de salários, aumentam os salários, aumenta a demanda por produtos, se não tiver capacidade produtiva no país, aí você tem mais inflação. Mas isso aí é um problema que a gente não deve esperar para tão cedo. Tá bom? De qualquer maneira, é isso. Amanhã, o Senado deve votar. Lembrando que as sabatinas são na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vocês sabem muito bem disso. Sabatinas dos diretores do Banco Central. Voltando aqui, dois assuntos. Estou parecendo aquele personagem do Chico Anísio, da escolinha do professor Raimundo, né, do Chico Anísio, lá o Costinha, que fica... antes de falar disso, vou falar de não sei o que lá. Bom, mas amanhã, então, PL das offshores e fundos exclusivos deve ser votado e deve ser aprovado no plenário do Senado, e aí vai, portanto, para promulgação, não deve ter alterações, não volta para a Câmara, e aí o governo já pode comemorar alguma coisa do lado da arrecadação, né? A expectativa é de 9 bi por ano, às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas deve ser por volta disso, tá? De apostas esportivas ainda deve voltar para a Câmara, tem alterações, então o governo deve comemorar pelo menos esse aumento aí na arrecadação. Ainda em suspense a história da MP 1185, o governo tem dito que está tudo certo, que vai conseguir cobrar o retroativo da subvenção do ICMS, que é alíquota que não vai ter que reduzir, dá muito desconto, nada disso. A ver, né? Ainda não tem definição nenhuma sobre isso. Beleza? Amanhã estarei com vocês ao vivo, direto lá da Faria Lima, este local onde todos os malvadões do universo, do mercado financeiro, estão de olho no dinheirinho que você economizou, segundo algum, né? E é basicamente isso, beleza? Bons negócios a todos. Eu volto então amanhã ao vivaço, ao lado desta fera, desta genialidade do jornalismo brasileiro, Wilson Lima. Wilson, um beijo no coração. Até amanhã. Bons negócios a todos e força, Sucupira!